Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui, né? Para mais uma aula, retomando nosso estudo das tensões regionais da nova ordem mundial. E agora nós vamos olhar, né? Dar uma mirada para o Oriente Médio. E como eu conversei com alguns meninos, algumas dessas aulas eu vou desdobrá-las, certo? De uma aula eu vou transformar em duas. Então, na apostila, essa aula que representa a Ásia 2 vai falar dessas coisas que eu vou trabalhar aqui, mais a questão palestina, certo? Então, vai ficar uma coisa muito vomitada, né? Então, não. Então, Vamos, vamos pontuar de forma mais, trabalhar de forma mais detida, mais calma, para que a gente possa aprender melhor esses conflitos, ok? Vou tentar ser sintético, né? Vamos ver se eu consigo. Muito bem, considerações iniciais, né? Sempre chamando atenção por quê, galera? Quando nós fazemos um mapeamento rápido de igual a esse que vocês vão ver, nós vamos trabalhar de forma muito superficial, ok? Nós vamos apresentar alguns pontos mais relevantes, né? Mas nós nunca vamos esgotar esses temas, essas questões. Então, muitos dos conflitos que nós vamos ver aqui hoje, né? Eles são conflitos que envolvem divergências sectárias, religiosas, étnicas, políticas e econômicas. São conflitos que quase todos, né, foram constituídos no passado. Então, algo no passado colaborou para que, né, não houvesse uma harmonia entre as partes, entre grupos que vivem dentro dessas respectivas localidades que nós, né, vamos trabalhar. Outra coisa que nós já começamos a ver no finalzinho da aula passada, né? Alguns grupos dentro desses lugares que nós vamos trabalhar, alguns grupos eles, né, podemos dizer que eles se cansaram de esperar alguma resposta política convencional, mesmo porque a maioria desses lugares representam estados autoritários, que foram ou que são autoritários. Então eles passaram por um terreno do confronto aberto, né? Ou sendo como grupos rebeldes ou grupos fundamentalistas, como nós trabalhamos. Então, nós devemos levar em consideração que muitos que aderiram a essa luta armada foram ou são vítimas do quê? Da pobreza, vítimas do descaso, da falta de oportunidades, da omissão, da opressão dos estados, desses respectivos estados. Né, como nós falamos, né, aquela máxima importante falada no início da aula passada. Existem estados que etnias ou grupos culturais majoritários ignoram, né, reprimem, perseguem outros grupos ou etnias minoritárias, tá certo? Então, isso vai trazer toda um caldo de ressentimento, de hostilidade, que nós não podemos aí ignorar nesse estudo. Outra coisa bacana de chamar atenção, nós estamos falando de uma região extremamente seca, né? Uma região que a maior parte dos países é seca. Então, essa seca ela vai limitar a questão da física, da seca, junto com uma falta de tecnologia,
junto com uma falta de capitais para investimento, limita as potencialidades agropecuárias, ok? A exceção que nós podemos falar para essa região é Israel. Israel tem dinheiro, Israel tem tecnologia, então Israel tem agricultura no deserto, tá? Que não é o caso desses países e lugares que nós vamos abordar, ok? Outra coisa bacana, né? Fora essa questão da falta de dinheiro, de tecnologia, existe, né, na Síria, eu assino o estado de São Paulo desde 2011, mais ou menos, e antes mesmo de eclodir a guerra, eu li alguns artigos que trabalhavam com a desertificação de várias áreas do país. E nós sabemos que quando existe a desertificação, aquela terra fica estéril. Então a pessoa não tem mais sentido em permanecer na mesma, porque aquela terra não vai trazer o seu sustento. Então isso faz com que a pessoa deixe aquele lugar, né, tenha que migrar. E para finalizar, nós não podemos nos esquecer da história, do que aconteceu na história. E um ponto, um marco que nós devemos destacar no nosso estudo é o final da Primeira Guerra Mundial, porque muitos lugares, muitas áreas do Oriente Médio estavam dentro de um grande império, que é o Império Turco-Otomano, um império que agregou inúmeras etnias, inúmeros grupos, certo? Com a fragmentação do Império Turco-Otomano, teve-se início a formação das nações árabes, a maior parte das nações árabes. E aí é que teve-se o famoso dedo, né, dos franceses e dos ingleses no Tratado Sykes-Picot, que criaram alguns estados para alguns grupos e ignoraram ou desconsideraram outros grupos. Então, quando você olha para a Arábia Saudita, vê um gigantesco território que pertence a uma família, ok? Que duvidam, procure no Google. Vocês vão perceber que tudo, né, na Arábia Saudita pertence à família lá do príncipe, né, do pai do príncipe, Mohammed bin Salman. Que mais? Por que existe então Iraque e não existe Kurdistão? Por que existe Síria e não existe Palestina? Tá certo? Por conta do quê? Por conta da força de algumas pessoas, de alguns grupos que se aproximaram de Inglaterra, de França e que conseguiram assim, né, o patrocínio deles para formar esses estados. Tá certo? Complexo? Muito, mas precisamos aí pontuar isso. Nos últimos anos, né, as frentes de combate ao terror, vimos os Estados Unidos capitaneando. O Trump chegou, continua a mesma coisa? Mais ou menos, né? Trump prometeu retirar as tropas, mas acabou também intervindo em alguns momentos. Qual é o país que mais tem se destacado na região? A Rússia. O que explica, né, o ditador da Síria, o Assad, estar ainda no poder? A Rússia. Por quê? A Rússia interveio militarmente, forneceu arma, recurso, e a Rússia tem interesses no território sírio, certo? Porque a Síria abriga a única base russa do Mediterrâneo. Então nós temos que perceber as vontades geopolíticas de cada nação dentro do mapa, tá certo? Quais foram as ações então? Ações ofensivas contra a estrutura de grupos terroristas, a busca de um novo equilíbrio, né? É importante que exista equilíbrio e paz, porque se não houver equilíbrio e paz, atividades econômicas são sustadas, são, né,
o comércio para e, sobretudo, né, países em guerra civil produzem imigrantes. Para onde esses imigrantes vão? Para lugares mais ricos e mais pacíficos. 2 pontos, Europa, ok? Então, às vezes nós executamos intervenções nos nossos vizinhos porque os problemas dos nossos vizinhos podem respingar na nossa casa. Então, os europeus estão também tentando mediar os conflitos para que os problemas desses lugares não respinguem no seu território, no seu continente, certo? Então, trazendo paz, traz estabilidade, traz menos problemas, traz comércio, traz economia, traz prosperidade e não produz imigrante, tá certo? Então, isso é muito importante, ok? Quais são as parcerias tradicionais dentro do Oriente Médio? A parceria liderada pelos xiitas, né? E esse ano, não fosse a pandemia do novo coronavírus ou Covid-19, nós teríamos o Irã na pauta ainda. Não se esqueçam que no início do ano, um drone estadunidense matou um general importantíssimo do Irã. Então, a parceria dos xiitas tem o Irã na liderança, tem a Síria do Assad. Assad, os alauítas representam um segmento xiita e o Líbano, né, o grupo xiita Hezbollah. Do outro lado, nós temos os sunitas. A Arábia Saudita, que é a principal potência da região, junto com o Irã, é uma potência que vai ter o apoio maciço dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América tem uma aproximação muito grande com a família do príncipe. Por que eu falo príncipe e não o rei? Porque, ao que parece, é o príncipe que dá as cartas, que é a principal influência dentro do regime. Os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Bahrein. Ok? Nem lá nem cá. Iraque. Então, o Iraque é um país rachado em 3. Um grupo majoritário xiita, um grupo mediano sunita e um grupo curdo. Então, a comunidade curda dentro do Iraque é muito grande. E é sobre eles que nós vamos começar falando. Então, a questão curda, né? 2 questões de nações sem estados que nós vamos trabalhar. A primeira, a questão curda, e a segunda, a Palestina. Então, os curdos representam, né, uma etnia, uma grande nação que está diluída em 4 países, principalmente a Turquia, estão vendo a setinha, o Iraque, a Síria e o Irã. Quais os casos mais tensos? Turquia, essa região, os curdos da Turquia e os curdos da Síria, certo? Principalmente, o principal estado ou país que luta contra os curdos é a Turquia, tá certo? Vejam que aqui tem uma foto das guerrilheiras curdas, que muito se falou, muito se destacou a atuação das mulheres curdas, né, na batalha contra o Estado Islâmico. Então, os curdos foram a principal força terrestre, né, contra o Estado Islâmico. Foram eles que fizeram o trabalho sujo. Por mais que os aviões americanos mandassem bombas, lutassem, né, fornecessem armas, quem enfrentou, né, no chão o Estado Islâmico foram os curdos. E eles até estavam numa situação interessante que nós vamos ver na Síria, né? Conseguiram evacuar uma área do Estado Islâmico e haviam recebido a promessa do Assad de manter ainda essa região vinculada ao território sírio,
né, receberam a promessa deles de ter um território autônomo, mas que ainda permanecesse dentro da Síria, né, da Federação Síria, uma coisa do tipo, né? E nós vamos ver aí no mapinha que, como essa região é uma região de fronteira com a Turquia tem o medo de que, né, haja uma vontade de ligação do território sírio-curdo com o território turco-curdo, formando um território só, certo? Então, não quer pagar para ver, certo? A Turquia não quer pagar para ver isso acontecer. Então, a Turquia, né, tem lutado contra isso. Qual que é a situação mais estável, né, teoricamente? É a do Kurdistão iraquiano. Eles conseguiram, dentro da Constituição iraquiana, né, pós invasão dos Estados Unidos, que recebessem uma autonomia política mediante a manutenção do território do Iraque, certo? Então, em síntese, os curdos representam o maior povo apátrida do mundo e dificilmente nós veremos um dia, né, um país chamado Kurdistão. Nós não vamos ver porque os estados, né, Síria, Turquia, Iraque, não vão permitir isso, certo? Então, essa vontade vai ser reprimida. Então, aqui está o mapinha da Síria e aqui está esse corredor que foi bombardeado pelos turcos. Então, eles expulsaram o Estado Islâmico e aqui a Turquia bombardeou e meio que fez com que, né, os curdos acabassem saindo e os turcos fazendo um corredor, né, que é o que ele cita aqui na legenda, área segura proposta pela Turquia. Então a Turquia não quer que exista uma entidade autônoma curda na fronteira do seu território. Tranquilo? Quanto ao Iraque, de país amigo dos Estados Unidos nos anos 80 contra o Irã, né, há um rival aberto, né, no final do século XX e no século XXI. Então, a principal figura do Iraque foi Saddam Hussein, né, de amigo a inimigo. Então, em 2003, vocês, né, pensando no meu terceiro colegial, em 2003 vocês estavam nascendo, né? Estavam nascendo ou nem tinham nascido e os Estados Unidos argumentavam para o mundo que, né, o Iraque pertencia ao eixo do mal, que o Iraque produzia armas de destruição em massa e que o Iraque, né, em um futuro próximo atacaria os Estados Unidos como, né, o Bin Laden atacou em 11 de setembro de 2001. Então, o mundo não deu aval para a invasão dos Estados Unidos, mas a ONU não deu aval para a invasão dos Estados Unidos, mas mesmo assim ela aconteceu. Recomendo para os senhores e senhoras um filme muito legal que o nosso querido, como que ele chama mesmo? O ator brasileiro Wagner, aquele que fez o Tropa de Elite, ele interpretou o Sérgio Vieira de Mello, né? Na Netflix tem um filme novinho chamado Sérgio, que foi um diplomata brasileiro da ONU que morreu num atentado terrorista no Iraque. Então, a ONU tentou fazer esse meio campo entre o Iraque, a sociedade iraquiana e os invasores estadunidenses. Porque o que aconteceu, né? Quando os Estados Unidos invadem o Iraque, eles meio que vão formar um vácuo de poder. Por mais que ele tentou, né,
mediar uma nova relação entre os grupos étnicos sectários, os curdos, xiitas e os sunitas, meio que abriu um vácuo de poder, né? Nós ainda não havíamos uma força iraquiana consolidada e os analistas dizem, né, que os Estados Unidos sempre se aproximaram mais dos curdos e dos xiitas e deixaram os sunitas meio que para escanteio. Por quê? Porque o Saddam Hussein era sunita e, ao que parece, né, o grupo sunita dava mais apoio ao Saddam, apesar de que o Saddam não dava muita bola para a religião, certo? Saddam representou ali um governador secular, militar secular dentro do Iraque. Então, com esse vácuo de poder e com os sunitas se sentindo desprivilegiados dentro desse novo Iraque, né, pós-invasão dos Estados Unidos, esse vácuo de poder foi ocupado por um grupo terrorista que nós falamos, né, chamado Estado Islâmico, que conseguiu, em 2014, ocupar várias áreas do Iraque, né, e junto com outras áreas da Síria, certo? Então esse sucesso foi de 2014 a 2016, mais ou menos. Então veja esse mapinha, ele mostra o que para gente? Que o norte do Iraque é majoritariamente curdo, o centro-oeste do Iraque ele é sunita e o sul do Iraque é majoritariamente xiita, com alguns povos cristãos, né, poucos povos cristãos vivendo, né, dispersos. E aqui nós vimos uma manchinha roxa, que seriam os campos de petróleo. Ok? Então, é um país bastante dividido. E finalmente, né, vamos terminar nossa aula com a Síria. Já analisamos essa imagem quando trabalhamos com a África, né? Quando a Primavera Árabe que desponta na África. Então a Síria foi um dos estados, né, um dos países que viveram, né, do sonho da Primavera Árabe, das manifestações iniciadas em 2013, a grande repressão do governo do Assad desde então. E com a formação da guerra civil, com grupos rebeldes, então nós tivemos o processo de fragilização do governo do Assad. Então não fosse, como eu disse a vocês, a intervenção da Rússia, o Assad não mais estaria no poder, ok? Então, para aqueles que se esqueceram, essa bandeira, né, se fragmentando, né, ela representa o que? O desfacelamento, o esfacelamento do sonho da Primavera Árabe, né? Então, os países árabes adentrando a um outro grande outono e inverno. E a Síria, desde 2013, passa pela guerra civil. Não podemos dizer que a guerra civil na Síria acabou. A guerra civil ainda continua porque nem o todo ainda não está sob controle do governo Assad. Existem áreas ainda do país que estão nas mãos de grupos rebeldes, certo? Ainda existe um pequeno foco do Estado Islâmico. Então, a Síria foi, principalmente no recorte de 2014 a 2018, né, o epicentro da instabilidade do Oriente Médio. Então, legitimidade o Assad não tem. Ele é um ditador que se vale da força, das armas, do apoio russo para permanecer, né, no governo. E não podemos dizer que existe disseminado, objetivado na Síria vontades democráticas, né, um espírito democrático. Nós temos grupos rebeldes,
né? Muitos deles fundamentalistas com vontades de assumir o poder do país. Então, infelizmente, né, tirando a área curda, nós não vemos muito futuro para esse país. Essa aqui é uma imagem que mostra, né, que a Síria ela era palco, ela foi palco, ela ainda é palco de dois conflitos paralelos. De um lado, a Guerra Civil Síria, que vai ter principalmente Assad contra facções rebeldes. E aí o Assad com apoio de Putin, com apoio, né, dos dois líderes do Líbano e do Hezbollah, perdão, e do Irã, e os rebeldes apoiando, né, apoiados, perdão, por Trump, por Erdogan, por Bin Salman, que é o rei da Arábia Saudita. E os atores secundários, né? Todos esses daqui contra esses daqui. Esse aqui seria o al-Baghdadi, que morreu do Estado Islâmico. E aí no outro terreno, né, a guerra contra o Estado Islâmico. O mundo contra o Estado Islâmico. Os jihadistas estrangeiros, né, os voluntários internacionais da causa, contra curdos, contra rebeldes, contra Erdogan, né? Mas não se esqueçam que esses e esse são rivais. Então são muitos conflitos dentro de um palco, né? São muitos conflitos. E aqui o Assad também com apoio, né, de Rússia, Irã e Hezbollah contra o Estado Islâmico. Então é um conflito extremamente complexo. Para finalizar, alguns mapinhas, né? Em 2016, nós temos as áreas aqui de controle do governo, as áreas verdes, o controle rebelde, as áreas amarelas, o controle curdo, e a área cinza, controle do Estado Islâmico. Certo? Alepo foi uma das cidades mais destruídas da Síria. Eu acho que não existe um prédio em Alepo de pé. A cidade foi devastada, simplesmente devastada. Raqqa, devastada, certo? Palmira, uma cidade com sítios arqueológicos romanos, totalmente destruída pelo Estado Islâmico. Então, houve muita brutalidade, houve muita violação de direitos humanos, né, dentro da questão síria. 2018, percebemos que o governo sírio já foi aumentando a área que ele dominava e as forças curdas também, tá certo? E aqui a diminuição dos rebeldes e também do Estado Islâmico. 2018 aumenta ainda mais o Estado sírio do Assad, a força do Assad, os curdos. Aqui uma área de controle turco. E aqui para fechar, né, o corredor feito pela Turquia para impedir que os curdos controlem toda essa região aqui, ó. Certo? Então, é isso, meus caros, né? Bastante atenção com a teoria, tentem ler notícias que vão trazer algumas atualidades. Claro que todos os conflitos que estavam abertos, eles foram colocados no congelador por conta da pandemia. Quando a pandemia, né, declinar, nós vamos, obviamente, ver o aquecimento, né, a volta desses conflitos à tona. Tranquilo? Então é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço e até semana que vem.